Mas antes eu queria falar sobre isso que está na tela aí, Viveka. Viveka, na tradução livre, é discernimento. E sempre pensei que fosse, Viveka, sim, é discernimento, que significa saber escolher a melhor alternativa, né? Saber escolher e tal. Só que às vezes parece que a gente sabe algo, a gente age e acredita que sabe, mas quando de fato cai a ficha realmente, né? Quando você realmente entende, aí você vê como que você não entendia antes, né? E é o que eu venho falar hoje sobre Viveka. Eu estava lendo ali livros de autores teosóficos, alguns que falam sobre meditação, outros que falam sobre yoga, e é lugar comum ali falar sobre Viveka, né? Em determinados momentos falar de Viveka. E de tanto ouvir, lendo aqueles livros ali, acabou caindo a ficha para mim o que realmente é Viveka. Viveka não é apenas escolher, tipo, escolhi, é Viveka, né? É discernimento. Né? A gente desenvolve as virtudes para ir melhorando o nosso discernimento, né? Enfim, não é tão superficial assim, na verdade, é uma coisa bem definida. Viveka tem a ver com você fazer as suas escolhas. Na verdade, pode ser que nem seja escolha, tá? Você começa a agir de uma forma diferente porque a forma antiga não serve mais. Ela já passou, já não tem mais fundamento, né? Não tem por que agir dessa forma. E aí você se vê agindo, tomando decisões, né, na sua vida, e que você não teria de jeito nenhum conseguido tomar essas decisões há tempos atrás. Por mais que você intelectualmente soubesse que era a decisão correta para se tomar, mas não conseguia tomar essas decisões. Então, falando assim, francamente, o que eu entendi por Viveka eu vou ter que dar um exemplo pessoal aqui do que aconteceu comigo para que talvez vocês possam entender o que é Viveka, o discernimento. Há alguns meses já, eu comecei a simplesmente abandonar hábitos na minha vida. Eu fumava, eu parei de fumar. Eu bebia de vez em quando, né? Em churrasco, uma festa, parei. Carne, simplesmente veio para mim, né? Essa questão, eu crio ovelhas, né? E não fazia mais sentido gerar sofrimento, né? Em animais. Você geraria sofrimento no seu pet? Não, né? Mas qual é a diferença do pet e de um animal que fornece carne, por exemplo? Nenhuma. Eu não estou falando no sentido que a gente vê por aí, de vegetarianismo, veganismo, que muita gente entra na onda. Para mim foi natural, foi Viveka. Simplesmente não cabia mais na minha vida, né? Sendo que a gente pode se alimentar de diversas coisas, alimentar de algo que gera sofrimento para outros seres. Não cabe, né? Só que o mais interessante dessas três coisas aí que eu abandonei, né, para dar 3 exemplos, tem outras coisas de comportamento aí também, mas eu vou me ater a esses 3 exemplos. O mais interessante é que eu já tinha tentado parar de fumar antes, por exemplo, e não conseguia, dava um desespero, não tinha jeito. Ó, tô vendo que chegou alguém aí, se quiser pode digitar no chat, a gente vai conversando, tá? Eu estou falando de Viveka, que é o discernimento, e como isso na minha vida começou a fazer um sentido que não fazia antes, né? Então, esses hábitos eu consegui abandonar eles sem esforço praticamente, apenas por um entendimento, né? Uma decisão, um discernimento interno. Foi uma coisa que não fazia mais sentido. Então, o que é a Viveka? Viveka é quando você começa a ter uma visão no sentido da evolução, uma visão espiritual, por assim dizer. São coisas que você vai modificando e quando você percebe, você olha para trás e não reconhece mais o modo de vida e a visão de mundo que você tinha há um tempo atrás. Você se vê modificando isso e não dói modificar, porque quando você entende uma coisa realmente dentro, você simplesmente não tem mais atração por aquilo, né? E esses livros que eu estava lendo de yoga, de meditação... Oi, Rafael, que filosofia é essa? Então, Viveka é uma palavra que vem do sânscrito e ela está nos Vedas, né, na filosofia hindu, ela se vê no budismo, principalmente as filosofias orientais falam sobre Viveka, que significa discernimento. E aí, então, eu estava explicando aqui
que a Viveka, eu pensei que era apenas uma decisão, né? Que a gente, é um discernimento, tomar a melhor decisão. Mas não é, é quando você realmente tem uma visão interna na qual você não tem como mais agir de outra forma, porque não faz mais sentido, né? Você pode pegar, por exemplo, hábitos antigos da nossa civilização, que se fazia, por exemplo, que hoje não se faz mais, né? Por exemplo, existia no século XIX, até uma parte do século XX, a vivisecação. Vivisecação é um procedimento que se fazia nos laboratórios, no qual iam fazendo cortes nos animais e abrindo para observar os órgãos deles enquanto eles ainda estavam vivos. Quer dizer, isso não cabe mais para ninguém, eu acho, né? Só que se fazia. E a Viveka, além de individual, né, esse discernimento, eu acho que ele também é uma coisa que vem por uma visão de mundo coletiva. Agora, comentando sobre a vivisecação, né? É algo que a gente vai aprendendo. Eu acho que tem alguns pioneiros, né, que vão tendo essa visão, e depois isso vai se tornando uma visão de mundo coletiva, né? Então, para mim, isso caiu uma ficha. E, entendendo o Viveka, o discernimento, a impressão que me dá é que eu posso fazer qualquer modificação que eu quiser na minha vida, sabe? Desde que ela seja pautada por uma visão espiritual, que explico, no sentido de que essas decisões sejam para o próprio autoesclarecimento, autoconhecimento, a gente conseguir enxergar coisas que antes não enxergava, no sentido de mais ganho de clareza, e a gente vai abandonando hábitos que são hábitos automáticos, né? Que a gente observa que eram hábitos compulsórios, automáticos, que estavam sendo carregados, sei lá por quê, por costume, né? E esse discernimento, essa Viveka, essa visão, ela já não permite mais com que a gente haja com algumas coisas que a gente agia antes apenas por automatismo, né? A gente começa a realmente tomar decisões de forma consciente, né? E até acho que é isso que todas as religiões têm tentado nos dizer, né? Que a partir de agora, ok, até aqui a gente veio com os nossos instintos, do jeito que dava, aos trancos e barrancos, mas agora chegou a hora de pensar, né? Chegou a hora de refletir, de ter uma visão interna mais espiritual, mais enxergando todos os seres com humildade, né? Sem egoísmo, sem achar que a gente é o centro do universo e todo o resto só serve para nos servir. Então, sobre Viveka, era isso que eu queria passar